Fui mantida em cativeiro por um período que não consigo calcular com precisão. Não sabia onde estava, não sabia se alguém sabia onde eu estava. Só sabia que as pessoas que me prenderam usavam o nome do governo brasileiro. Esse depoimento foi entregue ao DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, em 1979, por uma mulher chamada Inês Etienne Romeu, uma sobrevivente. Ela descrevia uma casa que o governo brasileiro garantia que não existia. A casa existia, ainda existe. Localizada no bairro do Caxambu, em Petrópolis, Rio de Janeiro, a propriedade foi cedida ao Centro de Informações do Exército, o CIE, pelo empresário alemão Mário Loders, no início da década de 1970. Para os agentes que operavam aquele endereço, ela tinha uma denominação técnica: Casa de Conveniência. Para os arquivos internos do CIE, praticamente não existia. Para os poucos que chegaram lá e saíram com vida, era outro nome: Casa da Morte. Hoje vocês irão conhecer o aparelho clandestino que o Exército Brasileiro operou em silêncio durante uma década. A história da única pessoa que entrou naquela casa e saiu com vida para contar o que acontecia lá dentro. E a confissão que o governo demorou 40 anos para ouvir. Era 1971. O Brasil completava 7 anos sob ditadura militar. O general Emílio Garrastazu Médici presidia o país. Crescimento econômico acelerado, censura total à imprensa e repressão sistemática de qualquer oposição política organizada. Dentro das Forças Armadas, a estrutura de inteligência havia se sofisticado. O SNI, Serviço Nacional de Informações, coordenava os serviços secretos das 3 forças. O CIE, o Centro de Informações do Exército, era o braço mais letal desse sistema, responsável por infiltrar organizações de esquerda, capturar militantes e conduzir interrogatórios fora de qualquer supervisão judicial. E em agosto de 1971, esse aparato se voltou para uma mulher de 27 anos, chamada Inês Etienne Romeu. Militante da VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, Inês havia participado de ações de resistência armada contra o regime. Quando foi capturada em São Paulo, ela sabia que provavelmente seria interrogada, torturada, talvez morta. O que ela não podia saber era para onde seria levada. O CIE mantinha o que internamente chamava de aparelhos, imóveis clandestinos usados para detenções não registradas fora da estrutura oficial de prisões e delegacias. Nenhum detento era documentado, nenhum habeas corpus chegava, nenhum advogado entrava. A Casa de Petrópolis foi preparada pessoalmente pelo tenente-coronel Paulo Malhães, cujo codinome entre os prisioneiros seria com o tempo Doutor Diabo. O imóvel era isolado o suficiente para que nenhum vizinho ouvisse nada, e próximo o suficiente do Rio de Janeiro para que agentes pudessem chegar e partir sem levantar suspeitas. Inês Etienne Romeu ficou presa na Casa da Morte por 3 meses e 14 dias. Esse número importa, porque cada um desses dias foi documentado, décadas mais tarde, no seu depoimento à Comissão Nacional da Verdade. Durante aquele período, Inês foi submetida a sessões sistemáticas de tortura física, choques elétricos, afogamento, privação de sono, foi estuprada repetidamente por agentes do CIE. Não recebeu tratamento médico para as lesões. Não teve contato com o mundo exterior. Não sabia se alguém procurava por ela. O objetivo declarado do aparelho, segundo o próprio Paulo Malhães, em depoimento anos depois, era transformar guerrilheiros em informantes. Destruir a pessoa até que ela cooperasse, ou até que não houvesse mais nada a destruir. Em novembro de 1971, Inês Etienne Romeu foi retirada da casa e descartada em um subúrbio do Rio de Janeiro, em estado grave, mas viva. Essa não era a regra, era a exceção. Ao longo de sua existência,
de 1971 a pelo menos 1979, a Casa da Morte recebeu dezenas de prisioneiros. Inês identificou por nome 9 pessoas que estiveram detidas lá enquanto ela estava presente. Todas foram assassinadas. Mais de 20 nomes ao total, segundo as estimativas da CNV, passaram por aquele endereço. Nenhum dos corpos foi encontrado. Em 1979, durante o processo de abertura política, Inês Etienne Romeu fez o que poucos sobreviventes conseguiram fazer. Documentou tudo. Depositou um depoimento detalhado no próprio DOPS, o departamento que havia colaborado com sua detenção, descrevendo a casa, os agentes, os métodos, as vítimas que ela havia visto ser levadas. Ninguém agiu. A lei de anistia foi aprovada naquele mesmo ano. A ditadura se encaminhou para seu fim. O país passou por uma transição que protegeu deliberadamente os responsáveis pelas violações. Os anos passaram. A Casa da Morte permaneceu, como um endereço que a história oficial preferia não mencionar. Até 2012. Naquele ano, a Comissão Nacional da Verdade, criada pelo governo Dilma Rousseff para investigar violações de direitos humanos, convocou o tenente-coronel aposentado Paulo Malhães para depor. Malhães compareceu e falou. Confirmou a existência da Casa da Morte. Confirmou ter montado e operado o aparelho pessoalmente. Confirmou que corpos de prisioneiros assassinados foram desmembrados. Confirmou que alguns foram cremados em fornalhas de usinas de açúcar, para que não houvesse provas, e fez isso com a frieza de quem descreve uma rotina de trabalho. A operação era eficiente, disse Malhães. Era para ser. Não deixar rastros era parte do trabalho. No mesmo depoimento, Inês Etienne Romeu, agora com mais de 60 anos, identificou 6 dos agentes que a haviam torturado, diante dos comissários da CNV. Cara a cara. Depois de 4 décadas. O relatório final da comissão, publicado em dezembro de 2014, foi direto. O Estado brasileiro sabia. O Estado operou. O Estado silenciou. Em abril de 2014, 2 anos após seu depoimento à CNV, Paulo Malhães foi encontrado morto, em sua residência em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Havia sido estrangulado. As investigações apontaram para um suposto roubo. O caso permanece sem solução definitiva até hoje. Outros agentes identificados no relatório da CNV nunca foram processados criminalmente. A interpretação predominante da Lei de Anistia de 1979 seguiu protegendo os executores da Casa da Morte. Em 2023, a casa no bairro do Caxambu foi tombada provisoriamente pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. Em 2024, um convênio com o governo federal estabeleceu que o imóvel será transformado no Memorial de Liberdade, Verdade e Justiça. A casa ainda está de pé. Nenhum agente que operou a Casa da Morte foi condenado criminalmente pelo Estado brasileiro. Nenhuma das famílias dos 20 e tantos assassinados naquele endereço recebeu um corpo. Nenhuma recebeu uma resposta oficial. Nenhuma recebeu um pedido de desculpas. Os arquivos do CIE, que sobreviveram à destruição em massa de documentos, mais de 19 mil eliminados antes da dissolução do SNI em 1990, ainda aguardam análise completa do Arquivo Nacional. E enquanto você assiste a esse vídeo, a Casa de Petrópolis continua guardando que os arquivos do governo ainda não revelaram por completo os nomes de todos que entraram por aquela porta e nunca saíram.